Patrícia, você falou de televisão e eu vou ter a coragem de te fazer uma pergunta muito delicada, porque você trabalhou no Zorra. Momento... Você responde se quiser. Como era a relação das atrizes com o diretor artístico do Zorra? Você está falando do Márcio Márcio Smelling? Eu só posso falar por mim. Eu sempre tive uma relação muito boa com o Márcio Smelling. Eu acho assim, como chefe, ele era um cara muito atento. Eu passei por situações muito delicadas, né? A Magda Gomes perdeu um filho durante as gravações. Eu fiquei sabendo disso. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Márcio. O Márcio imediatamente suspendeu a gravação, pediu que a produtora fosse lá e conversasse com a gente, atendeu a Magda no momento de dificuldade, enfim. Eu nunca me utilizei, eu já conhecia o Márcio antes de começar a trabalhar, porque o Rio de Janeiro é um ovo, então todo mundo se conhece, né? Então, assim, eu vi a ascensão do Márcio e eu nunca me utilizei do fato de ser amiga do Márcio para pedir qualquer tipo de privilégio dentro da casa, né? E você trabalhou com ele no programa dele com o Leandro Hassum. Muito. Viajei com o Márcio. Exatamente, muito bem lembrado. Quanto ator. Sempre tive um relacionamento muito bom com o Márcio. E eu acho que assim, eu só posso falar por mim, né? Eu acho que cada pessoa tem uma experiência e deve falar sobre essa experiência. Eu fico muito tocada também, porque o Márcio tem 2 filhas, né? E ele tem uma ex-companheira e que, para mim, são 3 pessoas que ficaram muito desamparadas nessa história do Márcio. E acredito que a televisão perdeu muito com isso. Eu gostaria que o marido da Ana Hickman sofresse na Piauí, capa da Piauí, como o Márcio sofreu quando ele ainda não era réu, né? Então, eu acho que a gente também tem que ter muita atenção a quem a gente olha, porque eu vou olhar quem está do meu lado, né? Então, acho que a gente, às vezes, está se comendo, entendeu? Eu não estou dizendo que o Márcio é nenhum santo, porque eu acho que ele não é nenhum santo, quem trabalha na Rede Globo não é nenhum santo, e quem tem poder, o poder que ele chegou a ter também não é... enfim, né? O poder também confunde as pessoas, né? Agora, eu lamento profundamente, para mim foi uma experiência terrível. Todas as atrizes que se colocaram, de certa forma, neutras nessa história, foi muito difícil para a gente, porque eu não posso dizer o que aconteceu com você num momento íntimo, mas eu só posso dizer o que aconteceu comigo. E eu cheguei a depor, né? Para mim foi uma coisa muito delicada. Eu, entre algumas outras pessoas, e eu tenho que tornar isso público, porque tornaram isso público, colocaram o meu nome como se eu fosse uma defensora de abusador, e não é o caso, mas eu tenho um filho homem também, e eu acho que as pessoas têm que ter o direito de conversar e se defender. Eu só gostaria que essa história não tivesse existido e que a gente pudesse ter dialogado de uma forma e que as coisas se resolvessem de uma outra maneira, né? O Márcio foi acusado publicamente na Piauí de ser assediador de 12 mulheres, depois 9, depois de um número indefinido. Agora ele tá sofrendo um processo, né? E mas só agora. É isso. Eu acho que ele precisa, eu tenho uma visão também que é a seguinte: eu acho que independente do que ele fez, ele vai passar por uma pena social, que seja, né? Ele vai cumprir essa pena e eu espero que ele depois tenha uma vida normal e que ele volte a trabalhar, né? E que ele não seja cancelado eternamente como o Simonal foi e que depois todo mundo se arrependeu, mas aí já era tarde demais, né? Então, assim, eu tive um tio, meu avô foi preso por política, mas meu avô foi preso por comunismo, isso destruiu a nossa vida. Meu tio foi preso, isso destruiu a nossa vida. Então, acredito que as pessoas têm que ter uma segunda chance. E eu espero que o Márcio tenha uma segunda chance. Pelo profissional que ele é e pelos erros que ele fez, que ele venha a pagar. Pelos erros que ele fez. Mas eu acho que também houve a meu ver, houve
Houve eu não sei nem se eu posso falar isso, né? Eu posso ser processada, né? Porque a gente agora, quando tem uma opinião, a gente é processado. Mas ninguém está vendo a gente agora, não. Eu acho que foi uma pena o que aconteceu, e para mim foi muito difícil, porque eu conheço as pessoas envolvidas, então eu lastimo muito. Eu acho que o nosso meio de teatro, não sei como é que é o meio da música, mas o Zorra, talvez, se a gente filmasse os camarins, eu tinha que ser presa. Porque eu e o Anselmo, a gente fala, viado, cala a boca, piranha. Entendeu? Isso é como a gente dá bom dia. Intimidade, né? O Paulo, que é meu companheiro, fica apavorado. Ele fala assim, meu Deus, mas é um desrespeito. Mas é porque a gente tem tanto afeto, a gente trabalhou 6 anos juntos, entendeu? Então era uma coisa assim de um afeto transbordante. O Zorra era um grupo que a gente chamava de Zorratatá, porque assim, era um grupo que se ajudava tanta gente, a gente era um grupo tão preocupado com as pessoas e tinha um caráter político também muito grande das coisas que a gente fazia. Nós éramos o único grupo que estava falando de uma forma categórica contra as monstruosidades do governo Bolsonaro no ar. E eu acredito que isso também tenha sido um incentivo para tirar o programa e acabar com a reputação do Márcios, né? Que não é nem um cara de esquerda, mas o Márcios, ele conseguia peitar dentro da Rede Globo que o programa não fosse censurado. Ele colocou um número enorme de pessoas negras na redação. O Márcios se tocou de uma coisa fantástica. Quando porque as provas eram sem nome, mas a qualidade dos textos, você vê quem vem da PUC e você vê quem vem da Penha. Então, o que o Márcios fez? Ele fez uma oficina para aproveitar as ideias das pessoas e não os formatos. E essa oficina, depois que o Celso Tadei ministrou, isso foi dado Encantados, com as meninas. O Pedro também, que trabalha com a Rosane Svartman, esse pessoal surgiu dessas oficinas. Então, o Pretinho de Nilópolis foi longe demais também. E eu acho que também tem uma característica de um preconceito contra a gente que vem do subúrbio, né? Quando a gente acende também, eu acho que incomoda muito a República da Gávea. Adorei teu depoimento, parabéns, eu sempre acreditei no que você está falando, né? Eu sempre coloquei isso. Claro que minha visão é de fora para dentro, nem conheço ele pessoalmente, a gente se esbarrou algumas vezes pelos teatros, né? Quando ele fazia o espetáculo dele com o Leno Hassum, né? Nós na Fita, sempre um sucesso. E desde daquela matéria eu falo, não é possível, alguma coisa não está batendo. E esse discurso que você fez, Patrícia, você... Eu não sei nem o que eu falei, gente. Eu tô chegando a me tremer. É uma coisa muito difícil para mim. Tudo, pode deixar. Está gravado, está gravado. Mas você, dentro do elenco, outras pessoas, outras atrizes... Eu não posso falar do nome de ninguém, mas assim, essa posição que eu tenho não é única, né? Uhum. E foi muito difícil, porque... Bom, sem citar nomes. Sem citar nomes, você pode ver no jornal, porque qualquer pessoa que tome qualquer posição nesse caso, eles registram o nome da gente. Então, isso foi muito difícil para a gente também, porque, de certa forma, tinha uma certa ameaça de que se a gente não ficasse calada, talvez a gente fosse prejudicada, porque a gente era machista. Eu falei, meu filho, eu mandei meu pai, com perdão da palavra, tomar no cu quando eu tinha 15 anos de idade, para fazer teatro, para viver a minha vida. Então, se tem uma coisa nessa vida que eu enfrentei muito, foi o machismo e o patriarcado. Então, eu fico muito triste de ser silenciada agora por uma juventude que eu acho que está certíssima, que a juventude tem que sempre querer mais, ela tem que sempre ir além, ela tem que ser sempre inconformada, mas não é essa juventude que vai me silenciar. Porque se eu mandei meu pai pra puta que o pariu, eu também vou mandar essa juventude pra puta que o pariu. Porque eu sou uma mulher de 50 anos, eu posso estar errada. Eu tenho o direito de pensar errado. Mas eu preciso falar. Eu não posso ser nem censurada e nem silenciada. Legal. Muito legal. Você, Anselmo, quer falar sobre o assunto?
Melhor não. Ela vem dizer que ela respondeu por você. Ela já calou você. Não, por favor, Anselmo. Ela já lhe calou. É um assunto muito delicado, eu você sabe, entendeu? É porque assim, não é um fla-flu, gente, pelo amor de Deus, não é um fla-flu. Não é. A gente está falando de vidas humanas. Exatamente. A gente está falando de um cara que tem 2 filhas, que a menina estava operando uma cirurgia delicadíssima no coração quando essa bomba operou, apareceu, entendeu? A gente está falando de um grupo, a gente está falando de 200 pessoas numa equipe de trabalho. Foi todo mundo mandado embora, e foi todo mundo mandado embora como se a gente fosse um bando de lambicu, de bando de piranha, entendeu? Não que eu não seja piranha, mas você me entende? Nada contra ser piranha, porque, né, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas, assim, como se a gente se submetesse a disparates para manter aquele empreguinho na Rede Globo. Pelo amor de Deus, sabe? Há quem faça isso. Mas não é o meu caso. Eu via os créditos do Zorra, era muita gente trabalhando. Tanto Nossa nos voz textos, nem precisa de como... microfone, né? Né, era uma equipe muito grande. Como você falou, 200 pessoas, eu acredito que eram 200 pessoas mesmo. E era um patrimônio artístico. Um patrimônio eu não perdi, eu adorava. Não é só o Zorra, é um patrimônio artístico que foi desmontado. Não ter humor. Não, exatamente, não tem mais programa de comédia na Rede Globo. Entendeu? É uma coisa, para nós, muito entristecedora, porque a vida, nem o amor sem humor tem graça. É verdade. Né? Então é fundamental. É verdade. Quantas vezes eu tive que visitar amigos em hospital, e eu mesmo fui parar no hospital certa vez, e as pessoas deviam me agradecer. Olha, você me fazia rir, era melhor do que a morfina. Entendeu? Porque é uma coisa muito importante para uma civilização, para uma história, que haja humor, né? Que haja essa possibilidade. Tem um filme que eu vou citar aqui agora que explica tudo o que eu gostaria de falar aqui. Chama-se O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Lindo. O personagem é um sacerdote que vai investigar um mosteiro onde estão havendo mortes por envenenamento. E ele descobre que as pessoas estão sendo envenenadas porque leram o livro da comédia de Aristóteles, que só tem naquele mosteiro. Porque está perdido esse livro. E aí ele pergunta para o abade, mas por que esse livro está envenenado e por que esse livro é proibido? E o abade responde, porque se as pessoas rirem, elas não têm medo. E se elas não têm medo, não há razão para existir Deus. Exatamente. É isso mesmo. Eu li o livro e vi o filme. Eu também. Eu vi o filme. Então, O livro é melhor. O homem que não ri da sua situação... por exemplo, ela fez um discurso aqui absolutamente correto sobre o que aconteceu. É exatamente isso. Agora, como é que uma equipe que trabalha com humor não teve humor para resolver essa porra? Sabe? Vem cá, deixa eu falar um negócio contigo aqui. Tal, parará. Isso aqui que aconteceu, tal. Resolvia isso. Agora, do jeito que foi feito, disparou uma avalanche, né? Uma escalada, né? Hein? Uma escalada. Eu acho que a gente não pode voltar à Idade Média. Cancelamento virtual é a nova forca. Eu sou contra isso. Eu acho que a justiça existe mediação de conflitos, existe justiça, né? Eu acho que assim, esse caso é um caso mediação de conflito. É um caso que eu não posso dar opinião. É um caso para um juiz. Para que existe a justiça? Para isso. Eu acho A, você acha B. Qual é o meio termo? Quando é que você vai ficar satisfeita e quando eu vou também ficar satisfeita? Isso é a justiça. Mas se a gente não acredita na justiça, a gente acredita só na mídia, no cancelamento, a gente voltou para a barbárie. E aí eu tô fora.
Eu não acredito na barbárie, eu acredito no diálogo. Aí senão a gente vai viver dentro da nossa classe o que a gente está vivendo agora na faixa de Gaza, o que a gente vive aqui nas periferias do Rio de Janeiro. Isso a gente tem que parar, a gente precisa de paz. A gente precisa de paz para o ser humano ser melhor. E parar de acreditar nas coisas sem verificar. Sem verificar. Sem verificar. Uma suspeita O direito do condenação, contraditório. É verdade. Né? O direito do contraditório. É um lixamento, né? Verifica a coisa, né? É. Então, fulano fez isso. Vai lá e vê se realmente foi isso que, né? Esse efeito manada é uma coisa muito perigosa, né? Perigosíssimo. Perigosíssima. Isso elegeu um crápula, isso elegeu um demônio, você está entendendo? Porque se inventou coisas absurdas, como mamadeira de piroca, a tal da Lei Rouanet, que parece que nós somos ladrões, entendeu? Né? E um monte de mentiras, né? E tudo isso está sendo desmascarado, e as pessoas não veem isso, entendeu? Não querem ver isso. O desmascaramento da mentira, entendeu? Da mentira que foi feita nesse país, né? Por um sujeito que vende Rolex. É.